Bom dia a todas, a todos e a todes, sejam muito bem-vindos. Hoje, com alegria, a gente recebe novos alunos, né? Nós temos 7 ingressantes de mestrado. Eu ia pedir aqui para vocês se levantarem, para todo mundo conhecer não sei se estão 7 aqui, mas os novos. Nós temos, dentre os 7, a Ginos, que é iraniana, do Irã, exatamente, por favor. Nosso programa está cada vez mais internacionalizado. Obrigada, gente. E temos 12 ingressantes de mestrado também, não sei se estão, de doutorado, não sei se estão todos aqui, mas quem está, por favor, se levante também, para a gente conhecer, saber os ingressantes. Algumas carinhas, né? Várias delas a gente já conhece porque já eram estudantes do mestrado e que agora estão no doutorado. Parabéns, né, por mais essa etapa aí que vocês estão iniciando. Essa é uma atividade já tradicional no nosso programa, né? Ela acontece todo início de ano, não só como uma aula inaugural, mas a gente tem um dia inteiro de atividades, né? De manhã a gente tem a palestra com um convidado externo, aí a gente tem uma conversa dos ingressantes com a sessão técnica para apresentar o funcionamento do programa e a coordenação, outras reuniões discentes e docentes, e também um momento que os doutorandos que ingressaram no ano anterior têm a oportunidade de apresentar os seus projetos para serem comentados por docentes ou pós-doutorandos que estão aqui presentes, para trazer contribuições do projeto e ele seguir naquela parte burocrática de aprovação e acreditação, né? Então é um dia bastante cheio. Quero aqui agradecer a gentileza e a disponibilidade da nossa convidada de hoje, a Conceição da UFMG, a nossa querida Ação para os Íntimos, e em breve a Maiele vai apresentá-la para quem não conhece, dificilmente, né? Porque muitas pessoas já conhecem a Ação. Também queria aproveitar para convidá-los, né, e também divulgar a atividade que a gente vai ter na sequência nos nossos dias. Amanhã e depois nós temos a conferência interna, que também já está ficando, né, tradicional. Essa conferência interna sempre aconteceu, é uma reunião entre docentes e discentes, né, para a gente tratar de questões políticas do programa. E desde, acho que faz uns 4 anos, né, desde que o Roger iniciou na coordenação, a gente alocou essa conferência interna no começo do ano, junto com a atividade inaugural, de modo que a gente aproveita, né, a vinda dos docentes, os discentes que não moram por aqui, para participar, né, dessa atividade. Então a gente terá aí 2 dias de trabalho e desejo a todos vocês nesses dias um ótimo trabalho para nós também. E muito bem-vindos. Eu vou passar de novo a palavra aqui para a Carol, né, e aí ou a Maiele, direto, que vai apresentar a ação para a gente. Obrigada, pessoal. Primeiramente, bom dia. Então, eu vou apresentar a professora, a nossa professora convidada de hoje, que para os íntimos é Ação, mas é a professora doutora Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca. Ela é graduada em Matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 83, mestre em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista, em 91, doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, em 2001, com pós-doutorado em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, ou Unicinos, em 2012, professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, na qual atua desde 1986, na formação de professoras e professores que ensinam matemática. Coordenou, de 2005 a 2021, o Programa de Educação Básica de Jovens e Adultos da UFMG. É líder do Grupo de Pesquisa e Estudos sobre Numeramento, vice-líder do Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação Matemática e Sociedade. Foi coordenadora do GT 18, Educação de Pessoas Jovens e Adultas, da UNPED, de 2017 a 2019, e hoje é sua representante no Comitê Científico dessa associação. Foi vice-coordenadora de 2013 a 2014, depois coordenadora de 2014 a 2016 do Programa de Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social da UFMG. Depois coordenou de 2018 a 2021 a Comissão
de acompanhamento e autoavaliação desse programa, coordena desde 2022 o Polo Minas Gerais da Rede Internacional de Formação Docente que compõe o programa Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião. É consultora do indicador de alfabetismo funcional, desenvolve trabalhos de ensino, pesquisa e extensão nos seguintes campos: educação matemática, educação de pessoas jovens e adultas, letramento e numeramento e educação do campo. Ativa. Então, hoje ela vai apresentar a palestra intitulada Será que as pessoas têm dificuldades em aprender números negativos porque sempre pensam que eles são sempre ruins? Porque não acreditam que existem números negativos bons? Pesquisa em educação matemática com pessoas que estranham a escola. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora. Seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz e agradece muito a sua presença aqui. Bom dia para todo mundo. É uma grande alegria estar aqui, para passar essa ficha corrida. E ela foi muito gentil, ativa, eu podia dizer, antiga, né? Mas achei ativa ótima. Agora, então, nós vamos ter que fazer aquele jogo de olhares. Desculpa, como você chama? Ronaldo. Então, assim, né? Então, são, né? Esse nome comprido, mas o apelido é curtinho. Talvez dessas coisas todas. Eu sou professora da FAI, UFMG, há muitos anos. Hoje eu sou decana da faculdade, de Tipérrima. Mas acho que das coisas que mais me vem agora, né, que eu sou ex-aluna deste programa. Né? Sou da turma de 1986, aqui entrou em 86, eu sou da terceira turma, né, convivi, o Marcelo está aqui, foi meu contemporâneo nessa turma. Claro, também sou, depois fiz doutorado na Unicamp, como doutor eu participo do programa de pós-graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social, que é o programa da Faculdade de Educação da UFMG, e há muitos anos, desde 93, né, eu trabalho no programa de Educação Básica de Jovens e Adultos da UFMG, que é um programa de extensão, mas que tem os cursos de escolarização de pessoas jovens e adultas e idosas, né, da alfabetização até a conclusão do ensino médio. Então, muito do que eu... Aumenta aí! Muito do que eu fui aprendendo ao longo desses anos tem a ver com essa experiência nesse programa e as consequências disso, porque aí quando você está nesse programa, você vai trabalhar numa consultoria numa rede, você faz um projeto de avaliação de um programa de EJA não sei aonde, participa de eventos faz pesquisa, orienta pesquisa. Bom, antes de começar aqui, me perguntaram se eu estava sentindo frio. Eu falei, só na barriga. Então, quando isso acontece, né, eu acho que para todo mundo isso, eu canto. Na verdade, eu gosto mais de fazer as pessoas cantarem. Vou cantar aqui um refrão de uma canção, que no final vocês vão cantar também, tá bom? Então, agora você pode deixar, você passa só um que ele vai... Não, pode ficar com a tela preta e dar um clique que ela vai me ajudar direito. Então, o tom zero. É o seguinte. Eu estou te explicando para te confundir. Eu estou te confundindo para te esclarecer. Estou iluminado para poder cegar. Estou ficando cego para poder guiar. Estou chegando à Bahia, né? Já vou começar com você. Bom, aprenderam, né? Porque no final vocês vão cantar. Tá? Quer penar uma vez? Lá? Eu estou te explicando para te confundir. Eu estou te confundindo para te esclarecer. Estou iluminado para poder cegar. Estou ficando cego para poder guiar. Muito bem, então agora vamos. Bom, uma das coisas que me deu frio na barriga foi porque, bom, primeiro tem uma coisa que é entrar nessa sala. Essa sala não tinha no tempo que eu estudava aqui.
e quando foi inaugurada, recebeu o nome do meu orientador. Então, assim, só de entrar aqui já dá, né? Eu fui agora ao banheiro, assim, então passo perto da sala de estudos, né, que era minha casa enquanto eu estava aqui, né? Então, assim, tudo aqui me deixa, né, com uma certa emoção, e eu acho que é uma emoção de vó, né? Porque eu estou encontrando aqui com pessoas que serão orientandas dos orientandos dos meus colegas, né? Então, assim, nós estamos bem, né, Marcelo? Então, assim, eu estou assim, emocionada de ver, mas levanta aí quem está entrando, sabe? Dá uma emoção, assim. O outro motivo é por causa dos comentários sobre o título. Adorei o título, como é que mandou para o André? Adorei o título, veio aqui falar, adorei o título. Ai, bom, aí cria expectativa, né? Então, achei melhor eu explicar um pouco, pode passar. Então, a primeira coisa é isso. Se vocês olharem, tiverem curiosidade de olhar as coisas que eu tenho escrito e que minhas orientandas, meus orientandos têm escrito, elas sempre começam, né, o título sempre começa com um enunciado que as pessoas que participaram da pesquisa pronunciaram. Né? Acho que eles falam primeiro. Né? Uma vez uma revisora de um artigo, né, sugeriu, acho que foi um evento, sugeriu, não, você não troca, coloca lá o tema, que é pesquisa em educação matemática com pessoas que estão em escola, 2 pontos, aí coloca o enunciado como um exemplo. Porque não é um exemplo. Não é assim que a pesquisa se produziu. É o contrário. As pessoas que, dizendo aquelas coisas, nos provocaram a pesquisar, a falar sobre isso. Né? Então, o sujeito se pronuncia primeiro. E a gente ouve, acolhe, elabora, questiona, fica na dúvida, tenta uma possível elaboração, às vezes dá com os burnados, né? Então, não é bem isso. Às vezes pensa de um jeito e depois aquilo serve uma outra reflexão. Então, essa é a primeira coisa que a gente foi aprendendo ao longo desses anos de pesquisa e também, principalmente, desses anos de prática pedagógica. O sujeito fala primeiro. Bom, vamos lá. Também isso nos ajuda a contar um pouquinho do que vem aí nesse modo de pesquisar. Então, é uma pesquisa que vai fazer uma análise discursiva. Vai acessar, né, as significações, na minha opinião, pelo único jeito para acessar, que é como que a pessoa se pronuncia. Não tem jeito de acessar o que vai na cabeça da pessoa sem que a pessoa manifeste. E não é exatamente isso que nós estamos acessando. O pensamento. Nós estamos acessando o que a pessoa escolheu, menos ou mais intencionalmente, né, como ela escolheu se posicionar em relação àquele conhecimento, àquela ideia, aquele procedimento, enfim, né? Então, a outra coisa, que apesar de a gente colocar apenas um enunciado, esse enunciado não é um enunciado Foucaultiano que eu estou falando aqui, não. Eu estou falando do enunciado do Bakhtin, o que o cara falou mesmo, né? Só que ele não fala sobre, ele fala numa interação. Né? Então, o que nós vamos trabalhar, né, sobre o que nós vamos refletir, é sobre a interação, é uma produção discursiva na interação. E mais, isso é uma coisa que agora que a gente vem se dando conta, isso eu vou contar um pouquinho como é que a gente vem se dando conta disso. A gente está com essa hipótese, que o sujeito, trabalha com essa hipótese, o sujeito se constitui nessas posições discursivas que ele vai assumindo na interação. Então, não é um sujeito autônomo que resolve falar aquilo, ele pensa isso e então resolve falar isso. Não, ele vai se constituindo à medida que ele fala das posições discursivas que ele assume na interação. Bom,
Eu tinha um monte de enunciados para escolher, para dar título. Esses enunciados, não tinha esse da Dona Joana, que falava, mas eles tinham que pôr tudo aí. Dona Joana, o Guilherme já conhece. Está lá no artigo, de uma turma de alfabetizandas idosas. Né? Mas eles tinham que pôr tudo aí, ó. Está errado, vai. 6. Eu vou mandar uma carta para lá, porque ele não está falando direito, não. Você está analisando um rótulo da data de validade, prazo de validade e data de fabricação, que estavam longe um do outro. Então, a Dona Joana analisando isso, fazendo análise do texto, né? Tá, tem outro jeito de fazer, moço, que isso é uma frase do Leandro. O meu mais grande, que é uma frase da Luana, de 4 anos, é a nossa estreia na educação infantil. É o que eles estão querendo pesquisar, estão querendo mostrar, que é do Rony Patachó. Eu Tudo Visual, que é do Abel, que é surdo. Já reli de novo, que é da Marina. Matemática tem que sentar na frente, que é do Wilmar, que é um aluno do Confex. Essa cena é maravilhosa, porque o evento é isso. A pesquisadora chega na sala, está trocando, né, de professor, e ele arrasta a carteira, está arrastando a carteira para frente, fala, matemática, né, tem que sentar na frente. Acabou a cena. Né? Essa cena dá para a gente pensar muitas coisas. Né? A gente fica numa sinuca, que é Iracema, discutindo o currículo da educação matemática na educação de pessoas do campo, né? Na educação do campo. Nada é 100% do Pedro Otávio. O projeto vai fazer falta, a gente sempre vai escrever, aqui quem manda é nós. Se falar dinheiro, a gente calcula rapidão. Já os números servem para botar ordem no mundo. Eu acho isso maravilhoso, porque quem falou isso foi a Luayan, uma estudante de Patachó, lá do nosso curso de formação de educadores indígenas, nas licenciaturas. Isso é uma coisa importante, né, nessa situação de professora antiga. Eu participei da implantação das nossas 4 licenciaturas indígenas e nossas 4 licenciaturas do campo. Isso muda completamente a dinâmica da Faculdade de Educação da UFMG. Primeiro pela dobra de tamanho, que entram muitas pessoas novas, mas muda completamente o perfil das nossas preocupações, né? Inclusive em relação às licenciaturas e à pedagogia urbana, digamos assim. Isso, exatamente, a pessoa que estranha a escola, nos faz ver que a escola não estranha mesmo. Bom, se eu falasse mandioca você entender, depende da porta. Bom, tem a fase do João Paulo que é maravilhosa, que aí a gente usa pratimética, né? Ele estava discutindo como é que coloca vírgula, divide a divisão de números decimais, e eles tinham uma hipótese que funcionava igual na multiplicação. E aí eles tem várias cenas nessa pesquisa, várias cenas que eles vão reiterando. Eles, não, você conta as casas decimais e bota a vírgula lá. E tem várias tentativas. Tem uma hora que o professor falou assim, aqui, faz a calculadora para você ver. Aí ele falou assim, não, sabe o que é? Na calculadora eu sempre erro. E assim, eu faço aqui na mão e eu acerto. Você não tinha argumento que... E aí tem um dia que ela dá um problema de pavimentação e tal, e ela... a lajota de tantos centímetros quadrados, passou para metro quadrado, a sala de tantos metros, agora eu vou fazer a conta igual vocês falaram. Aqui, ó, aí quando faz a conta do jeito que eles falam, né, cheio de vírgula no dividendo no divisor, vai dar 0, não sei o que. Ela falou, gente, mas pode isso? A sala de 36 metros quadrados, não vai caber nenhuma lajota dessa, né, sei lá, 40 por 40, sei lá como é que é os números. Aí ele fala, não, mas aí a gente usa a pratimética. Bota a vírgula porque é razoável da vírgula estar. Isso é uma coisa sensacional, porque o que ele está falando para nós? É assim, ó, escola tem uma regra. Que não é, ela não tem que ter coerência com a vida, não. Né?
com alguma coisa da vida, a gente vai usar para aritmética, né? Assim, ele vai dando dicas para nós qual é a concepção de matemática de escola com a qual eles estão operando, né? Então, assim, João Paulo era sensacional. João Paulo era Papai Noel. Ele se apresentou: o que o senhor faz? Eu sou Papai Noel. Ah, seu trabalho? Não, eu sou o Papai Noel. Ele era esse barbudo, né? Eu sou Papai Noel. Bom, então, se eu falasse mandioca, eu ia entender. Porque elas usam outras palavras, né, na educação do campo, né? Ela está no assentamento e tal, e ela vai olhando as práticas, né? E ela fica um tempão sem entender do que elas estavam falando. Aí quando ela disse: a pessoa não falou que era mandioca. Não, se eu falasse mandioca, você ia entender. Eu estou te explicando. Né? Depende da porta. Bom, ninguém quer a gente, essa frase é muito forte, é de alunos da EJA, adolescentes, que enfrentam um discurso moral de que a EJA é para pessoas adultas, para trabalhadores, e esses colegas adultos que fazem esse discurso não querem que eles fiquem na sala deles, mas também não querem que eles estudem no diurno junto com seus filhos. Então tem um dia lá que ele fala assim: ninguém quer a gente. Bom, se você não tem nada, vai tirar um como. Eu adoro esse evento, mas eu repito ele tanto que, enfim. Quando eu faço porcentagem, que eu vendo perfume, eu faço tipo assim. Se eu tivesse R$101, R$102, R$103, R$120, vai chegar no salário. Isso é na época também que o salário estava perto disso, né? Enfim. É isso que eles fazem na política. Nesse caso é ótimo, eles estão discutindo gráficos, alunos da EJA discutindo gráficos de uma pesquisa de opinião e tal, e o Excel estava com escala de 0,2 em 0,2, então a diferença de uma pessoa deu grandão. Então ele vai, é isso que eles fazem na política. Eu vou querer um carro desse, essa história é ótima na EJA também, a professora dá um exemplo: um carro faz, sei lá, 25 km por litro, uma coisa assim. Ele fala: por que um carro desse? Mas enfim. Aí tem esse, né? Será que as pessoas têm dificuldades em aprender os números negativos porque pensam que eles são sempre ruins? Porque não acredito que existam números negativos bons. Eu vou contar um pouco sobre esse caso, que é Dona Lourdes, 62 anos, né, estudante da EJA. E vamos dizer que tinha o que deu origem à série, que é esse do seu Antônio, que ele é mais antigo do que um enunciado mais antigo do que os outros, porque isso foi na minha pesquisa de doutorado, e teve greve, então eu fiz umas oficinas enquanto esperava as aulas voltarem, né? E aí ele dei umas operações aritméticas e tal, porque eles tinham sugerido essas coisas. Eu primeiro pedi: enche essa folha de matemática aí para mim. Aí tinha um monte de coisa, eu fiz uma lista de exercícios com as coisas que apareceram. E aí esse seu Antônio era o único dessa turma que não tinha passado pela escola. Aprendeu a ler, né, passou no nosso processo, no nosso projeto de alfabetização, e depois ele então entra nisso que é o ciclo correspondente ao segundo segmento do ensino fundamental. E aí seu Antônio falou comigo assim, viu a lista, né, e tinha lá uma expressão aritmética, parênteses, assim. Aí ele falou assim: Sãozinho, essas contas que você me dá, eu sei fazer elas tudo, mas eu não tenho as nadagens da linguagem. Nessa semana que eu escutei isso, né, no meu trabalho de campo, né, do doutorado, eu encontrei com a Magda Soares, Marcelo, que tinha que apresentar assim, amiga da Magda Soares. Então, essa é uma coisa muito importante em minha vida, porque eu não só fui colega dela, mas no primeiro semestre que eu dei aula na UFMG, tinha um negócio que chamava Prática Educativa, que era uma disciplina que reunia todos os professores do mesmo período. E a gente ia para a sala juntas, uma vez por semana, com as alunas da pedagogia. E nesse meu grupinho de coleguinhas, estava simplesmente a Magda Soares.
Então, assim, foi esse meu batismo na UFMG. Isso é só um pouquinho. E aí, nesse dia, nessa semana, eu encontrei com ela no estacionamento da faculdade. Falei, olha o que aconteceu. Ela falou, guarda este enunciado, porque seu Antônio te deu sua tese de presente. E realmente, esse enunciado, eu na hora, claro, não percebi, mas anos depois, né, na hora que eu estava analisando, eu vi que justamente disso, minha tese era sobre reminiscências da matemática escolar anterior que aparece. Né? Eu, claro, entrei de uma perspectiva pedagógica, vamos ver como é que essas lembranças ajudam, atrapalham o cara a aprender. E na hora, no final, não era nada disso. Né? A análise que a gente vai elaborando, percebe que isso era um modo do sujeito se incluir, falar dessas coisas, puxar da memória essas coisas, era um jeito do cara dizer, ó, sou um estranho em mim, não, essas coisas. Eu lembro dessas palavras, eu lembro dessas ideias, desses procedimentos e tal, das quais seu Antônio não lembrava, porque ele não tinha as maldades da linguagem, que no fundo é o que nós trabalhamos na escola. Né? Muito bem, mas eu escolhi... bom, só para mostrar aqui, né, esses são o conjunto de enunciados, eles estão referenciados, você pode passar mais uma, estão referenciados aí, estão de trás para frente, né? Muitos deles, pode passar mais uma, né, os que estão de vermelho ali, são em contextos de EJA, você vê que os primeiros aqui, os mais antigos, quase todos são, né, então o nosso grupo começa a fazer pesquisa quase que exclusivamente em contextos de educação de pessoas jovens, adultas e idosas, né, depois continuamos, né, esse é um bem importante do nosso trabalho, justamente ontem a gente comentava isso, né, Lucas, que a pesquisa em EJA, ela é importante não só para quem trabalha na EJA, mas essa disposição de estudantes, principalmente pessoas adultas e pessoas idosas, de explicitar a sua reflexão metacognitiva, de dizer, isso, só que eu estava pensando, eu estava achando que era tal coisa. No que ele nos dá essa dica, eu estava pensando que era tal coisa, você já começa a entender melhor que processos de significação que estão sendo convocados pela pessoa. E isso talvez explique muitas das dificuldades que as pessoas encontram, porque partem de critérios que não são os mesmos critérios da matemática escolar. Porque também os critérios da matemática escolar são critérios culturais. Tem a ver com as relações de poder, tem a ver com as intenções daquele conhecimento. E muitas vezes elas se confrontam com os modos de pensar, de produzir conhecimento, de produzir significações de pessoas que não foram educadas na referência escolar. Né? Então, como essas pessoas muito frequentemente explicitam o seu estranhamento, isso nos ajuda também a entender adolescentes e crianças que têm menos essa disposição de explicitação disso. Né? Eles têm uma coisa mais pragmática, assim, de, então tá, esse é o jogo? Vamos jogar. Né? E pessoas adultas e idosas muitas vezes nos ajudam com essa disposição de dizer, não, o que eu estava pensando não é sem sentido, não, tem sentido, é porque eu estava pensando isso. Né? Então, tem alguns dessas pesquisas que são na educação do campo. Então, também, por causa das nossas licenciaturas do campo, né, a gente vai recebendo também pessoas que querem pesquisar em educação do campo. Ou coisas que acontecem, como tem as estudantes de mestrado e doutorado, trabalham, né, tem uma bolsa, complementação de bolsa para trabalhar
nesses cursos, muitas vezes eles mudam o seu tema de pesquisa e acabam desenvolvendo pesquisas na educação do campo e na educação indígena. Então, esses que estão de azul são de pesquisas na educação do campo ou com pessoas do campo, não necessariamente na educação do campo. Pode ir. Os que estão de verdes na educação indígena. Esses roxinhos todos são estudantes do ensino superior, e aí é engraçado a gente dizer isso, quer dizer, pessoas que estão em escola e são pessoas que estão no ensino superior. Mas a abertura das nossas universidades para outros públicos é muito saudável, porque a abertura não. Esses públicos terem chutado a porta e entrado na universidade, né, é muito decisiva para mudar o modo de produzir conhecimento na universidade. Né? A universidade agora está começando a poder se chamar de universidade por isso. Né? Porque antes ela trabalhava só um tipo de conhecimento de um certo grupo cultural hegemônico dentro desse campo, né? Mas que agora se viu obrigada isso que eu sempre pensei não é bem assim não, pode ser diferente. Isso que eu sempre pensei não é uma verdade, é uma posição discursiva, portanto, cultural, marcada pelas relações sociais, pelas relações de poder, e a gente precisa sempre olhar para ela com uma certa desconfiança. Né? Mais uma. Esses que estão de amarelo são com adolescentes, né? Público adolescente, não do ensino superior, né? Ensino médio. E aquele verdinho é a nossa primeira experiência na educação infantil, adorei, muito bom. E o Tudo Visual é de uma pesquisa com surdos. Né? Nós agora estamos com uma outra pesquisa de educação infantil e outra com surdos, né, no grupo nosso. Vamos lá. Bom, então esse aí tem sido a produção do nosso grupo que tem esse nome, Grupo de Estudos sobre Numeramento. Tem um canal no YouTube, vai lá, se inscreva, dá um like, assista o vídeo. Então, tem um vídeo que explica, até eu pensei assim, se eu ficar nervosa demais, eu vou passar o vídeo, que aí distrai o pessoal, mas não, melhor vocês irem lá, assistir o vídeo, né? Bom, mas pode passar. Eu escolhi justamente esse enunciado por causa do contexto em que ele foi produzido. É o contexto que deu origem a uma pesquisa que se chama Você Acredita que Existe Número Negativo? Que não é uma pesquisa produzida com estudantes da EJA ou olhando para estudantes da EJA, mas foi uma pesquisa desenvolvida por estudantes da EJA, que faziam parte, pode dar mais um clique, de um programa que esse é o nosso Escola Pesquisa Sua Opinião, desde 2022, não, desde 2002, a gente participa desse, que é uma rede de formação docente, começa com o Instituto Paulo Montenegro, com a ação educativa, de preparar professoras e professores para usarem pedagogicamente a pesquisa de opinião feita pelos estudantes. Então, claro, é uma forma de produzir conhecimento, sempre entrava lá no nosso programa como discussão de modos de produção de conhecimento, então tinha essa coisa da pesquisa de opinião. E essa turma 46 já tinha participado de todo o processo da pesquisa de opinião e tal. E aí acontece a seguinte situação na sala de aula. Pode passar. É isso. Que está narrada no caderno de turma. Caderno de turma, os professoras e professores desse programa são estudantes de licenciatura que são supervisionados por professores da universidade daquela área, né? Então, eu era coordenadora da área de matemática e tem um caderno de turma que esse licenciando, preenche aula por aula, narrando o que aconteceu. Eles dão poucas aulas na semana, 4, 2 em cada turma, né? E se forma uma equipe interdisciplinar e essas equipes
são responsáveis por 2 turmas e tem também uma coordenação dessa equipe. Então, o Wagner anotou o seguinte no caderno de turma. Pode passar, fala. Ele escreveu assim: já tem alguns meses que esta turma fez a pesquisa de opinião, mas hoje eles lembraram disso de novo. Eu estava discutindo com os alunos o que seria um índice de inflação negativo. Aí Dona Lourdes, pensativa, comentou: engraçado, nunca pensei que uma coisa negativa pudesse ser boa. E aí, bem no estilo dela, começou a especular: será que as pessoas têm dificuldade em aprender os números negativos porque pensam que eles são sempre ruins, porque não acreditam que existam números negativos bons? Mas o Eustáquio logo emendou: eu acho que as pessoas nem acreditam que existam números negativos. Daí o Luiz Carlos logo puxou a proposta: a gente podia fazer uma pesquisa de opinião para saber se as pessoas acreditam que existe um número negativo. E a Dona Lourdes insistiu: e se acredita que eles podem ser bons? E vão fazer a pesquisa, gente. Isso eu acho super legal, porque assim, se apropriaram da metodologia, para que serve este tipo de pesquisa, né, que é para saber o que as pessoas pensam. Não se, eles não estão querendo saber se existe ou se não existe, eles querem saber se as pessoas acreditam que existe. Bom, aí eles fazem essa pesquisa e vão apresentar na reunião de sexta-feira, que era uma reunião que reúne todas as professoras e professores de todas as turmas e tal, tem representante dos alunos, eles vão apresentar essa pesquisa lá. E eu adoro essa cena também da apresentação, porque as professoras de matemática ficam, nossa, a gente sempre viu essa dificuldade e nunca pensou. Sabe aquela cena? É dificuldade porque é difícil. E pronto, né? Nunca pensou o que é que estabelece essa dificuldade, né? Então a gente meio que se resignou a que as pessoas têm dificuldade, né? E são estudantes que começam a especular, né? Se preocupam com a dificuldade própria e das outras pessoas e começam a especular. O que será que tem a ver com esse negócio de acreditar ou não acreditar? Então, isso já eu acho que é sensacional. Pode passar. Pode passar mais. Então, essa disposição investigativa de estudantes que, curiosos, fazem a pesquisa a partir de uma hipótese sobre obstáculos epistemológicos, obviamente eles não devem esse nome, mas era disso que se tratava, né? Vividos por elas mesmas e por seus colegas, porque é uma especulação sofisticada, né, que tem a ver com uma coisa que tem muito na moda, com as crenças. Isso confrontado com essa resignação dos docentes diante dessa constatação, da recorrência desse desconforto. Não é só uma turma que tem dificuldade, isso é uma coisa recorrente, mas meio que estava assim mesmo, né? Então, assim, um pouco do nosso serviço é a gente não se resignar. A outra coisa que eu adoro nesse caso é que tem esse movimento de elaboração, que não ficou só nessa especulação. Será que é por isso? Peraí, vamos ver, que agora nós temos um instrumento que nos ajuda a entender, né, essas hipóteses. Será que é por isso? Então eles elaboram essa curiosidade, né, elaboram a sua preocupação, que é uma preocupação em relação à própria aprendizagem, a aprendizagem das outras pessoas e até da aprendizagem como fenômeno. Será que esse é um fator que impacta, né, a aprendizagem? Agora, o que eu acho legal também é que eles, no dia que foram apresentar, como eles já tinham feito a pesquisa, né, a turma já tinha feito, sabiam certas estratégias, usar Excel, e aí fizeram a tabulação por nível de escolaridade. E na apresentação lá, eles têm lá um cartaz que fala assim, as pessoas com mais escolaridade são mais crédulas que existe número negativo. Meio assim, elas são mais iludidas. Esse negócio existe, né? Isso é sensacional, porque isso, porque podia dizer, não, as pessoas que acreditam são mais inteligentes, né? São mais preparadas. Não, eles olham, as pessoas são mais
eu adorei essa palavra, elas são mais crédulas, que existe número negativo, né? Então, elas se envolvem mais nessa ilusão, né? Então, assim, claro que tem, né, não tem desenho amostral, nada disso, eu estou entrevistando pessoas da escola, familiares, professoras, foram lá na FAI, pegaram os alunos que estavam lá, das licenciaturas, né? Então, entrevistaram o que alcançava. Mas fizeram esse corte por nível de escolaridade, que é ótimo, né? Então, também fala da relação com o conhecimento, que é um pouco... pode ir? Né? Então, essa relação com o conhecimento constitui o sujeito. Né? O sujeito constitui essa relação e se constitui nessa relação. Né? A relação do sujeito com o conhecimento se constitui em práticas discursivas. Porque chamar o número negativo é uma prática discursiva. Né? Já chamou para outras coisas. Né? Já foram números imaginários. Né? E enfrentavam exatamente quando eram os números negativos, eu chamava números imaginários. Quando você chama um treco de números imaginários, você está desconfiando que ele existe ou não. Não é? O sujeito se constitui nas posições discursivas que ele assume, porque isso também nos dá uma dica de uma certa mutabilidade tem aquela essência do sujeito. O sujeito vai se posicionando, né? E assim vai se constituindo nessa multiplicidade de posições que ele pode ocupar. Né? Ele, assumindo as posições discursivas, é que ele produz significações. Né? Então, como é que eu vou saber se ele entendeu, se ele acertou o exercício? É pouco, né? Mas o modo como ele se posiciona discursivamente nos dá dicas dos modos como ele está produzindo significações. Produzindo essas significações, o sujeito se apropria das práticas discursivas. Um pouco assim, trata-se disso, aprender matemática. É você ir se apropriando das práticas discursivas desse campo. E adquirindo as maldades da linguagem. E o sujeito se constitui apropriando práticas discursivas. Né? Então, ele é mais crédulo da existência dos números negativos, isso constitui o sujeito. Você opera como se isso existisse. Né? Isso faz parte da constituição do sujeito. Bom, então, eu voltei com essa tela aí do nosso grupo, porque esse ano de 2021, a gente trabalhou, finalmente fez o vídeo, abriu o site, não sei o que lá. Aí eu falei, gente, agora que nós fizemos isso, a gente adora o nome, a sigla do grupo, porque dá para fazer muitas trocadilhos, né? Geniais, não sei o quê, nós somos gentis, não sei o quê. Então, isso sempre dá... cumprimento. Tem gente querida, gente grande, então é ótimo esse trocadilho. Mas, pensando agora discursivamente no nome do grupo, eu acho ele às vezes perigoso, porque pode dar a impressão que o nosso objeto é o numeramento, ou como conjunto de capacidades matemáticas, né? Ou como processos de ensino de matemática, né? Que não é bem o que nós estamos olhando. Nem estamos descrevendo práticas de numeramento. Eu acho até interessante pesquisas que descrevem práticas matemáticas, não é? Mas não é disso que se trata o que a gente faz. Nem mesmo é a apropriação das práticas de numeramento como fenômeno que nos interessa. Nem descrever os processos de apropriação, né? A multiplicidade dos processos de apropriação. No fundo, a gente olha as pessoas protagonizando a apropriação de processo de apropriação de práticas de numeramento. O que está nos interessando é a ação das pessoas. E essa coisa que caiu a ficha quando a gente recebeu
uma revisão de português de um artigo e a revisora foi mudando muitos substantivos. Vocês usam muito substantivo, vai ficando muito ação, aumento, nananã, né? As terminações, né? Eu acho que fica mais leve o texto se você, em vez de falar apropriação, você fala das pessoas se apropriando. Mas ao fazer uma sugestão que era, digamos assim, sintática, ela nos chamou a atenção para o foco do que a gente estava fazendo. Porque se eu falo, você vai ver a minha pesquisa, ela chama isso, a próxima não chamará mais. Apropriação de prática. Não é, eu não estou olhando a apropriação, nós estamos olhando as pessoas se apropriando. E a gente vai entendendo, né, que as pessoas vão se constituindo como sujeitos sociais enquanto protagonizam processos de apropriação de práticas de numeramento. E como tudo é histórico, essa coisa da constituição do sujeito foi ficando muito clara para nós. Vocês vão ver que a partir de agora já começa a aparecer lá o íconezinho do centenário do Paulo Freire, porque as comemorações do centenário foram nos obrigando a pensar melhor sobre as elaborações do Paulo Freire. E essa coisa da constituição do sujeito, sujeito social, apesar do o Freire mesmo não usa essa expressão sujeito social, mas é uma das elaborações importantes da produção freiriana, essa constituição do sujeito social. Isso também, porque, claro, nós temos uma intenção analítica de pesquisadoras e pesquisadores, mas assim, o que mede, vou usar essa palavra, a qualidade do nosso trabalho é o seu desdobramento na sala de aula, né? Então, o modo como a gente pensa a relação pedagógica, que estava muito, que tem muito marcada por uma perspectiva de o docente que transmite conhecimento, isso pode soar até assim, que isso, nós aqui num grupo de educação matemática, nós já ultrapassamos isso, mas volta e meia o discurso nos trai. Passei para os alunos, não sei o quê, então a gente, porque isso está muito introjetada na nossa cultura de ensino, né? Então, o professor que transmite conhecimento. E a gente não pode descartar essa elaboração desse jeito, porque as professoras e os professores com os quais nós vamos lidar, e entre eles nós mesmos, né, muitas vezes convoca essa perspectiva, porque isso está muito entranhado na nossa cultura escolar, né? Nem é mesmo a ideia dos estudantes que desenvolvem competências, porque isso aparece muito nos discursos curriculares, principalmente, né? Então, assim, mesmo aqueles que dão autonomia, aí, estudantes desenvolvem competências, mas talvez não seja isso que aconteça, né, que ocorra na relação pedagógica. Eu acho que tem uma coisa que assim, a relação pedagógica ela é constituída de um conjunto de interações que contribuem para, ou às vezes interditam, que estudantes se apropriem de práticas discursivas socialmente valorizadas. É isso que nós fazemos na escola, né? Nós vamos disponibilizar certas práticas discursivas socialmente valorizadas para que o sujeito se aproprie delas, né? Então, a gente acaba trabalhando com esse conceito de apropriação de práticas discursivas. Esse conceito a gente busca num texto que eu acho seminal da Ana Slouka, né, professora da Unicamp, um texto de 2000, eu acho, que ela vai falar disso, de apropriação de práticas discursivas, né? A Ana é do GPPL, que é o Grupo de Pesquisa em Pensamento e Linguagem da Unicamp, né? E o conceito de apropriação não é de tornar apropriado, no sentido de adequado,
né? É no sentido de tornar próprio, tornar seu, né? Incorporar ao seu sistema de mundo. E isso tem tudo a ver com os processos de significação. A Ana é de formação vigotskiana, né? Então, é uma leitura da obra de Vygotsky, que produz, né, ela vem do conceito de incorporação, e ela vai dizendo por que ela prefere falar de apropriação. Esse é um texto que vale a pena ler, viu, gente? E é claro que a significação tem a ver com a questão semântica, mas também tem a ver com a questão sintática das escolhas lexicais, o que o cara fala, com que palavras fala. Eu agora estou orientando um trabalho que é um curso todo em livros, todo mundo é surdo, inclusive o professor, né? E aí nós temos que fazer a transcrição das glosas, qual sinal que o cara escolheu para falar, porque isso é decisivo, né? Como falando, né, em linguagem verbal, né, a gente escolhe as palavras, né, para causar certos efeitos de sentido. E com sinais é a mesma coisa, né? Então, estamos penando lá, mas está super legal. Mas tem um caráter que é também pragmático, tem a ver com o contexto da interação, tem a ver com o efeito que ele quer causar e com as relações de poder que gerem ali e as práticas sociais mais amplas que, né, interferem naquela interação, né? Então, a gente, pensando as práticas matemáticas como modos de dizer o mundo, né, a gente vai pensar, então, no que acontece na sala de aula como apropriação desses modos de dizer o mundo. Então, esse uso do conceito de apropriação direciona o foco dos nossos estudos para os sujeitos. Essa é a primeira coisa. Quem assim, não é o conhecimento matemático, é a pessoa, né, que está protagonizando esse processo de apropriação. Então, os sujeitos que nas relações sociais são afetados por signos e sentidos produzidos nessa relação e na história dessas relações. As análises buscam compreender não as ações em si, mas os múltiplos significados que as ações humanas adquirem dependendo dos modos de participação dos sujeitos e das posições que esses sujeitos assumem na interação, né? Essa concepção de apropriação corresponde a uma visão de sujeito, segundo a qual ele próprio se constitui um signo interpretado e interpretante em relação ao outro. Não existe antes ou independente do outro, do signo, mas se constitui nas relações significativas. Isso está nesse texto da Ana Silva, né? E isso supõe uma concepção de sujeito, né? E é por isso que nós vamos, na obra do Paulo Freire, que a gente vê, né, em elaborações que ele faz sobre o sujeito dialógico, o sujeito de conhecimento, o sujeito histórico. Nossa, eu estou aqui meio perdido no horário. Vamos lá. Embora ele não fale exatamente essa expressão sujeito social, mas essa elaboração a gente vai encontrando em várias obras. Vou deixar só umas dicas aqui, pode ir, né? Fui pegando vários livros em que ele faz isso. Acho que eu nem vou. Vamos lá. Então, por exemplo, lá no Pedagogia do Oprimido, ele vai dizer: o eu dialógico, pelo contrário, sabe que é exatamente o tu que o constitui. Sabe também que constituído por um tu, um não eu, esse tu que o constitui, se constitui por sua vez como eu, ao ter no seu eu um tu. Dessa forma, o eu e o tu passam a ser, na dialética dessas relações constitutivas, dois tu que se fazem dois eu. Isso é bonito demais, né? É bonito demais. É bonito. Vamos lá, faça mais uma, já que nós estamos aqui nas bonitezas, né? Eles lá. Em nome da natureza humana, de que tanto falei, me rebelo contra esse pragmatismo amesquinhador e afirmo a prática educativa que, coerente com o ser que estamos sendo, desafia nossa curiosidade crítica e estimula o nosso papel de sujeito do conhecimento e da reinvenção do mundo. Para mim é isso que essas senhoras e esses senhores fizeram
quando eles... Vamos fazer uma pesquisa para a gente saber se é isso que está acontecendo, essas pessoas acreditam que existe um número negativo. Vai lá. Tem lá na Pedagogia da Esperança, né, agora mais os textos mais recentes, ele diz assim: inventamos a possibilidade de nos libertar na medida em que nos tornamos capazes de nos perceber como seres inconclusos, limitados, condicionados, históricos. Tem uma outra elaboração que ele faz naquela entrevista que ele deu para o Biratã, e depois aparece lá no Pedagogia da Autonomia, que ele estava escrevendo na época. Que ele diz assim, é a possibilidade de aprender, né, tomando consciência de que somos inconclusos, a gente cria a possibilidade de aprender. E a possibilidade de aprender é que inventa o ensino. Então, o aprender vem antes, né? Então, se eu já não gostava da expressão ensino-aprendizagem, como IFE, né? Tem mais um motivo, porque a aprendizagem é antes do ensino, né? Ela não é uma consequência do ensino, ela é o que viabiliza, o que justifica a alguém, como nós aqui, né, termos essa disposição de ensinar, porque é possível aprender. Senão, nada disso faria nenhum sentido. Então, lá, a concepção freiriana de constituição social do sujeito, que se expressa na compreensão da pessoa humana como ser no mundo, com os outros, reforça a nossa disposição de investigar crianças, adolescentes, pessoas jovens, adultos e idosos, apropriando-se de práticas de numeramento, considerando que tais práticas se inserem num conjunto de processos culturais de significação, por meio dos quais o suporte em que vivemos se converte em mundo. Isso também é uma coisa que está lá na importância do ato de ler, mas ele repete isso nessa entrevista. Todo mundo já viu essa entrevista, gente? Não tem que assistir. No site do Gente tem. Tá? Mas essa entrevista é porque é o Paulo Freire elaborando coisas para nós. Né? Então, uma entrevista para o Biratã e para Maria do Carmo, né? E ele volta a falar disso. São os processos de significação que fazem com que esse lugar que a gente vive crie significados, portanto, vire mundo. Vamos lá. Então, o que é que nós estamos pesquisando? Né? Então, pessoas que, como sujeitos sociais, se engajam em interações que forjam eventos de numeramento. O que é isso? Eventos de numeramento são ocorrências históricas, né? Então, não é um caso solto, né? Esse caso ele só se constitui um evento se a gente compreende a historicidade, né? Que tem antecedentes e tem consequentes. Por isso que o cara fica lá um ano na escola e depois faz a tese com 5 eventos. Fala bastante coisa. Mas esses 5 eventos só puderam produzir uma compreensão porque o sujeito viu a história desse evento acontecendo. A pesquisadora, o pesquisador viu a história. Então, são ocorrências históricas em que reconhecemos práticas de numeramento. Bom, nós estamos ficando recorrente, né? Então, o que é isso, práticas de numeramento? Aí tem práticas em que são mediadas por certas ações, né? De orientar, medir, contar, ordenar, classificar, isso, comparar. Eu não estou querendo ser exaustiva aqui não, tá? Né? São essas, não. Quando as pessoas ouvem isso, elas lembram muito do texto do Bishop. Nesse livro, né, de Enculturação Matemática, que ele diz que a matemática ela é produzida em 6 tipos de ações. Pode clicar mais um. Que é contar, localizar, medir, desenhar, jogar, explicar. Assim, a tentativa aqui não é da gente mapear todas as possibilidades do treco ser reconhecido por nós como matemática. Né? Então, práticas de numeramento são práticas que são, de alguma forma, sofrem interferência de ideias, procedimentos, critérios,
conceitos que nós que estamos interpretando reconhecemos como matemáticas. Não está na essência da prática, está na interpretação que nós damos. Né? Por isso, naqueles enunciados que vocês viram, tem uns que isso tem a ver com matemática. Né? O serviço nosso é justamente mostrar isso. Pode passar, por favor. Né? Aí sempre nos perguntam, já que são práticas em que você reconhece matemática, eles não chamam só de práticas matemáticas. Né? E aí vem, de novo, a análise do discurso. Então sempre nos perguntam, por que não práticas matemáticas? E por que práticas de numeramento? E ultimamente tem nos perguntado muito por que não práticas etnomatemáticas. A gente tem participado de eventos de etnomatemática, isso na educação do campo é legal porque antes de fazerem as monografias, tem lá umas disciplinas sobre pesquisa em educação matemática, e eles estudam etnomatemática, e aí vem, então, isso que você faz não é etnomatemática? Então, talvez seja bom responder. Essa é mais fácil. Por que eu não falo só práticas matemáticas? É uma questão retórica simples. Né? Porque práticas matemáticas carrega muito o sentido de prática escolar. Então, assim, pode causar esse efeito de sentido. Mesmo que nós nos descolemos disso aqui no campo da educação matemática, né? Você tem matemáticas que acontecem em outros contextos que não só o escolar, o nome da disciplina é muito forte, né? Então é um pouco para a gente descolar, né, desse escopo da matemática, né, dos fazeres escolares. Recentemente a gente começou a ter essa pergunta, por que não práticas etnomatemáticas? Né? Então, você já tem uma palavra para falar dessas outras práticas, né, para ampliar. Né? Então, eu acho que a primeira coisa assim, que a gente tem que clarear, né, nem as práticas são matemáticas, né? Porque é o olhar analítico nosso que enxerga, que interpreta essas práticas como matemáticas, né? E do mesmo modo, é o olhar analítico nosso que compreende as práticas como etnomatemáticas. Eu estou sempre lembrando a Gelsa diz que é uma perspectiva etnomatemática, uma perspectiva analítica que compreende aquelas práticas como etnomatemáticas. E ela sempre pergunta, o que a gente ganha com isso? Né? O que se aporta à perspectiva analítica quando se compreende tais práticas como etnomatemáticas? Vou lembrar da Gelsa aí. Adoro essa foto daqui, é a Gelsa. Como? Dá para ver o sotaque e tudo. Bom, eu acho que o que aporta é que quando você chama de etnomatemáticas as práticas matemáticas, inclusive as escolares, como já aparecia na dissertação do Marcelo 500 anos atrás. Porque essa é uma coisa, logo no surgimento, fica muito assim que a prática etnomatemática é a prática do outro. Né? E aparece num texto já de antanho, né? As práticas escolares, as práticas da universidade, todas são etnomatemáticas, porque são produzidas a partir de um contexto cultural, a serviço de um certo grupo, né? Com as intenções, as memórias, os desdobramentos daquele contexto cultural. Né? Bom, então nesse sentido a gente até podia chamar de práticas etnomatemáticas, ou práticas matemáticas, né? Porque assim, às vezes o etno dá essa sensação de que o outro é o estranho. Né? Todas as práticas matemáticas são etnomatemáticas, que são sempre práticas socioculturais. Então, por que a gente opta por práticas de numeramento? Para induzir a referência com letramento. Tá? Então, é também uma estratégia retórica. Nós queremos e passa essa associação. Por quê? Porque essa associação, aí, tinha que botar, né, a Magda aí, né, o letramento, na perspectiva da Magda Soares, né, nossa
grande mestra, né, que faleceu no dia 1º, no dia que eu recebi, estava vendo a posse do Lula, né? E no aniversário dela, foi 7 de setembro, eu achei a Mari, ela fez uma live e ela estava. Ela tinha me mandado uma mensagem, eu falei, um abraço, né? E ela mandou, estou precisando mesmo desse abraço, uma coisa assim, né? E aí de noite ela fez uma live e eu achei ela um pouco melancólica, dizendo assim, eu tenho que reconhecer, ela estava fazendo 90 anos, ela celebrando seus 90 anos, eu tenho que reconhecer que tem coisas que eu não posso mais fazer. E isso para a Magda eu acho que era terrível. Aí no dia 1º, na hora que eu estava assistindo a posse, ela chega o zap, que a Magda tinha falecido. O primeiro pensamento que eu pensei assim, a danada, arrumou um jeito de ir na posse do Lula. E eu acho que ela teria ficado muito feliz de ir essa posse. Certamente foi. Quer saber? Vou ficar aqui. Não. Fui, né? Bom, além disso, né, ninguém passa impunemente, ninguém trabalha quase 40 anos na mesma instituição que tem o SEALI sem que receber suas influências, né? Bom, o que essa referência ao letramento nos traz que aporta ao nosso trabalho, né? Primeiro, garante a coisa do caráter sociocultural, né? Então, essa perspectiva, por isso sim, etnomatemática, né? Porque, sem dúvida, isso é uma coisa decisiva para o nosso modo de entender, né? Das compreensões que a gente vai produzir, né? Além disso, ela destaca o caráter discursivo das práticas de numeramento, das práticas matemáticas, né? Então, essas práticas vão ser olhadas para nós, né, como engendrando modos de uso da língua, né, modos de interação com as múltiplas linguagens, modos de dizer o mundo, né? Então, se quiserem pensar aqui matematicamente, né, os nossos estudos é um tipo de estudo etnomatemático que, além de destacar a perspectiva sociocultural, também focaliza isso no discurso, nas práticas discursivas, né? Então, se dispõe a fazer uma análise a partir do discurso, né? Além disso, tem uma coisa prática, né? O letramento tem muita elaboração da qual a gente pode usufruir. E essa é uma coisa importante para quem está, né, começando a fazer as suas pesquisas, que é usufruir do acúmulo que se tem, né? Eventualmente em outras áreas, né? Então, essa é uma coisa que, para nós, tem sido muito importante do ponto de vista metodológico. O próprio fato, eu estava conversando com essa minha colega lá de Ilhéus, o próprio fato de estar usando eventos e práticas vem dos estudos, né, dos novos estudos do letramento, né, o letramento como prática social, que vão trabalhar com esses conceitos e que são operacionalmente muito práticos para a gente organizar material empírico, essas coisas. Então, o que a gente está olhando? Pessoas que, como sujeitos sociais, se engajam em interações que forjam eventos de numeramento, voltando, né, que são ocorrências históricas em que reconhecemos práticas de numeramento, entendidas como práticas discursivas mediadas por ideias, representações, critérios, procedimentos, conceitos, que nós, analistas, reconhecemos como matemática, né? Porque o sujeito que as pratica, às vezes não, né? Bom, então, por isso a gente opta por uma abordagem discursiva, né? E começa a entender, então, a sala de aula, essa abordagem discursiva nos permite ver isso, que a sala de aula é um espaço de convivência do diverso, né? E do confronto de diferentes práticas discursivas. Por isso a gente se ressentiu tanto das aulas remotas, que diminui a interação. Então, essa convivência
do diverso se perdeu muito. Né? A menos que você conseguisse interagir. Nos grupos de pesquisa, às vezes a gente conseguiu e tal, mas nas salas de aula de 40 alunos e alunas, muito difícil. As pessoas preferiam manter suas câmeras fechadas, os microfones fechados, etc. Né? Então, isso aporta a nossa perspectiva analítica, compreender a sala de aula assim. A gente faz muita pesquisa de escola no nosso grupo. Tem pesquisas, digamos assim, com o público potencial da EJA, ou, né, algumas pesquisas fora da escola, mas a grande maioria é assim, vamos entender esse universo complexo que é a sala de aula. Né? Aporta a perspectiva política e aporta a perspectiva pedagógica. Por quê? Né? Porque, do ponto de vista analítico, né, nós vamos considerar os modos de lidar com o conhecimento, mas também vamos problematizar. Isso é uma postura política. E vamos também buscar modos de lidar, porque nós temos que pensar o que vai acontecer na sala de aula. A Gelson fala, eu tenho que pensar na segunda-feira de manhã. Eu falo, eu tenho que pensar na segunda-feira à noite. Né? Então, vamos lá. Então, lidar com essa heterogeneidade dos públicos e dos modos de oferta da educação. Eu estou falando da educação básica, mas eu botei entre parênteses, porque nós temos agora a diversidade dos públicos da educação superior. A gente vê isso, especialmente com as nossas licenciaturas do campo e indígenas, que nos fazem transformar também o nosso curso de pedagogia urbano, digamos assim, porque a gente vai entendendo que a gente supõe uma série de coisas que não funcionam daquele jeito. Né? E, claro, suas diferentes configurações que permitem, que fomentam, mas também que interditam as práticas discursivas na sala de aula. E aí, porque nós estamos no mundo com as outras pessoas, nós fazemos esse suporte, o mundo de relações, isso nos demanda a produção de sistemas de comunicação e de registro, dentre eles os sistemas matemáticos, forjando práticas culturais, as quais temos optado chamar de práticas de numeramento. Né? O nome importa menos do que as razões pelas quais nós estamos fazendo isso. Tá? As práticas de numeramento, elas não se restringem ao domínio de habilidades neutras, né? Mas elas se constituem como práticas sociais, tecidas por relações de força, atreladas a um contexto específico, né? Que não pode ser transportada para outro contexto. Né? Não é a mesma coisa aprender com os ladrilhos de Lisboa e aprender com as cerâmicas marajoaras. Né? Saiu num artigo do ex-presidente da SBM. Leiam o editorial do próximo governo. Né? Então, configurando-se como práticas discursivas, as práticas de numeramento, se não quiser usar esse nome, as práticas matemáticas, tá, gente? Estarão sempre, de algum modo, relacionadas à cultura escrita. Por isso que nós achamos muito confortável chamar de numeramento, porque não tem muito jeito de pensar com a nossa cabeça, né, de uma sociedade grafocêntrica nessas práticas descoladas da cultura escrita. Né? Já que foram forjadas numa sociedade grafocêntrica e quanticrata, que não apenas oportuniza ou impõe práticas matemáticas, mas também impõe critérios de deslegitimá-las ou legitimá-las, de hierarquizá-las, impõe estratégias pelas quais se estabelece a hegemonia ou o ostracismo de certas práticas, né? Produz, né? Provoca, né? As táticas por meio das quais adaptamos, resistimos a elas ou as transformamos. Aqui eu fiquei um pouco na dúvida se eu prossigo com o negócio. Estou achando que está longo, né? Já está na hora de a gente conversar. Eu acho que eu vou deixar esses casos para uma outra oportunidade. São casos muito divertidos. É um pouco transformando isso em coisas que a gente está fazendo. Mas eu estou achando já está na hora de a gente parar. Não, estou na hora de toda vez vocês cantando. Né? Então, vou passar rápido só para dar uma gostinho.
Vamos rápido aí. Não, porque a pesquisa que nós estamos fazendo agora é especificamente olhando essas pessoas metidas com as práticas de medir. Então, tem várias pessoas, né, várias pesquisas, e vamos trabalhar junto, né? Então, a turma da iniciação científica foi pescando essas coisas das práticas de medir, né, em várias pesquisas, e vão tentando discutir essas coisas que nós estamos falando aí nessas práticas de medir. Passa rápido aí que eu conto um pouquinho. Não, volta um pouquinho, não tão rápido. Não, isso aí, essa gravurinha, porque tem essa frase, isso é uma monografia de conclusão de curso da Elisiara, que ela vai olhar as trançadoras de palha de coqueiro indaiá, fazem chapéu. Né? E aí ela é aluna da licenciatura do campo, habilitação em matemática. Claro que ela foi lá querendo ver matemática nas práticas. Né? Então ela vai acompanhando na comunidade dela. Os projetos são meio assim, né? Então ela vai acompanhando, vai lá e vai com elas pegar a palha, vai com elas não sei o quê, taraná. E aí na hora que ela... Nada dela ver matemática no negócio. Aí na hora que ela está trançando, a trança tem lá uma geometria, trança 3 para cá, 3 para lá e tal. Aí ela vai impede para ela explicar. Aí ela fala, minha filha, não vai pensar que é coisa com coisa, não, porque não é coisa com coisa. Eu falei, Elisiara, isso é igual a frase do seu Antônio, te deu a monografia de mão beijada. Porque é isso. Né? Esse nosso olhar para as práticas, a gente está sempre procurando ver coisa com coisa. Porque a matemática de escola é coisa com coisa, mas na vida não vai achando que é coisa com coisa. Não. Que isso, tem uma palha mais fina, outra mais grossa, nananana, ela tem que na hora pensar o que vai aqui fazer com que a trança fique, né? Bom. Mas aí vai lá. Eu falo que eu não vou falar, né? Mas aí eu fico com vontade. Não, agora vou passar rápido. Isso! Vai! Bom, então por que nós estamos olhando? Medir é um negócio que está muito presente, aparece, seja que o assunto seja de medida, seja não seja, sempre aparece alguma coisa que a gente tem aqui. Bom, matemática é isso, né? Medir uma grandeza, comparar uma grandeza de outra, de mesma natureza, será tomada como unidade e encontrar quantas vezes a unidade cabe na grandeza que se está medindo, expressando assim a comparação por meio de um número. Eu acho que isso está lá no livro do Caraça, outra Bíblia, tem que ler. Conhece o livro do Caraça? Conceitos Fundamentais da Matemática? Tem que conhecer. Tem 3 na biblioteca e uma na sala. Isso. Sabe por quê? Porque o Caraça fala de coisas que que se estabeleceram no campo da educação matemática muitos anos antes, né? Aquele livro é bem impressionante. Olha lá. Então, assim, medir está ligado a uma intenção comunicativa. Você só mede porque você tem que falar do tamanho, de aquela coisa para alguém. Falar, escrever, comunicar. Né? Então, isso que é uma intenção de descrever, está lá um rótulo ali, né? Então você vai descrever a máquina de lavar de 12 quilos. Né? Então você vai descrever. Importante, descrever na ausência. Você descreve para alguém que não está lá, porque a pessoa que está vendo não precisa você descrever. Né? Você está na dúvida, vai lá. Não faz sentido. Mas aqui, nós combinamos isso aqui, tá, gente? Aqui, você sabe que isso nos ocorreu na pesquisa com as crianças de 3 e 4 anos, por isso que eu estou falando que é pesquisa com gente que estranha a escola. Porque a gente está tão pensando em medir, né? A gente fica preocupado no negócio da escolha da unidade, mas o quente do negócio é a expressão. Né? E acontece lá no caso, vai lá, pode botar. É uma ausência que pode ser ausência do local ou ausência temporal. Então, lá com as crianças, elas estão lá montando torres de peças de montar. Aí leva, gente, deixa eu falar, né? Enfim, nem ela é mesmo, não, porque era outra marca, vai ser mais fácil. Mas elas estão lá montando as coisas, e essa cena é linda, que as meninas estão comparando
as duas, mas elas estão comparando meio assim, fazendo um teatro dessa comparação. Elas estão em frente do espelho, aí elas chegam, fazem assim, aí e mediu. Aí tem uma que está uma pecinha maior do que a outra, e a outra menina pede, não, bota mais uma. Aí faz de novo, mediu. Aí elas olham para o espelho, fazem assim, bota desenhado, sabe? E morre de rir. E faz, bota mais, aí mediu. Então elas vão fazendo isso. Em nenhum momento elas falam, a sua é maior porque tem 3 a mais, tem 1 a mais, porque a minha tem 5, a sua tem 8. Nenhum momento, elas estão ali com as duas torres. Tem uma outra cena com essas crianças, esse aí foi para uma revista que a gente teve que, pode dar mais um clique depois disso, que é também uma coisa, né, uma brincadeira que elas começam lá, assim, uma é mãe, outra, né? E aí começa a discutir as idades. Aí sim, elas falam, eu tenho isso. E ela fala, não, tem isso, eu tenho isso. Não, você não pode ter isso, ser a filha, aí abaixa o dedinho da outra. Assim. Então é uma discussão de idades. Aí precisou da medida. Porque as torres estavam ali. As torres era só comparar. Mas as idades não tem como comparar. Aí elas precisam de botar número. Né? Então, foi essa comparação dessas duas cenas aqui que a gente falou, olha só, a medida, ela supõe uma comunicação no ausente. Né? Bom, então vamos lá. Além disso, ela supõe uma atitude responsiva, a gente não mede para nada. Né? O cara coloca lá as coisas no rótulo, ela está pensando que o sujeito pode se interessar por aquelas informações, porque tem outras que não estão ali. Né? Essa atitude de recriação daquela medida, né, em outra instância, e de tomada de decisão. E na matemática da escola, a gente tem umas estratégias comunicativas para a medida. Né? Pensando a matemática de escola como uma etnomatemática, nós vamos tentar analisar essa etnomatemática que a gente faz na escola. Né? Então, tem uma estratégia que é a padronização da unidade, né? Que a gente sempre leva como um valor, então tem que padronizar a unidade para poder ter sucesso nessa comunicação que é a medida. Né? Porque só se o outro tiver a unidade lá que ele pode recriar aquela medida que eu estou comunicando na ausência. E a outra estratégia pode pular, vai, é a coisa da precisão. Né? Então, na ciência moderna, tanto melhor a medida quanto mais precisa for. Né? Bom, ainda uma outra que está ali, coisa que nós ainda acho que nós não chegamos lá ainda, né? Que é a coisa da economia, do conforto, da elegância, que ela não é intrínseca. Né? Então, dizer que a estrada tem 480 quilômetros é a mesma coisa que dizer que ela tem 4.800 hectômetros. Matematicamente né? Mas foge a essa coisa da elegância, da comodidade, né? Do efeito, né? Da comunicação, da agilidade da comunicação e tal. Mas isso aí nós ainda estamos pensando sobre isso. Esperando que algum sujeito nos fale, olha aqui, menina, sempre te falei isso. Vamos lá, pode pular mais um aí. Bom, agora, do lado dos sujeitos, o que a gente foi vendo é que a tática retórica tinha menos a ver com esses dois valores, da padronização e da precisão, do que com uma certa empatia com aquele com o qual você vai, né, se comunicar. Né? Então, é isso que a gente começou a ver nas coisas que essas pessoas foram falando para nós. Né? Essa empatia tem tudo a ver com a atitude responsiva, né? De pode ir, né? De
pensar o que, prever e incentivar uma certa atitude responsiva e também considerar e compreender essa atitude que o sujeito vai ter a partir da sua comunicação. Vai lá? Então, então pode ir mais adiante, né? Aí eu vou passar, isso vai deixar vocês depois lerem e tal. Então, tem nós estamos juntando várias situações, e agora eu vou passar rápido mesmo, de verdade, não vou ler, leia os trabalhos, tá? Que são esses todos são de EJA, uma com estudantes da EJA que trabalhavam em facções no Agreste Pernambucano, outras são das senhoras idosas, viu? Guilherme, a turma das senhoras idosas discutindo lá o prazo de validade nos rótulos. Pode mais. Essa cena também é bom só para mostrar aqui para vocês que estão iniciando as pesquisas. Essa é uma discussão lá de um problema com os estudantes de Caetité, estudantes de licenciatura em matemática de Caetité, né? E eles estão lá discutindo um problema que era o maior percurso que você faz de um ponto, o menor percurso que você faz de um ponto ao outro, do outro lado da Terra. E aí começa uma discussão, se passa por dentro, não sei o que lá, mas se você olhar a foto, a primeira parte da discussão, eu nem vou ler a interação, mas eles estão todos fazendo assim, não, porque é assim, você tem que fazer assim, você não vai assim, eles estão desenhando. Até uma hora que a Maria pega, e aí está os frames do vídeo, que ela fala assim, não, mas olha, se eu estou aqui, se eu estou aqui e faço isso, e aí muda completamente, né, o gestual, que faz parte da interação discursiva, muda completamente o modo como eles passam a falar do problema, porque uma coisa é você fazer assim, é o outro que está fazendo lá. E outra coisa que ela fala assim, se eu estou aqui e faço isso, ela se coloca no lugar, né, no problema, e aí começa uma outra discussão diferente sobre a situação. Estou aqui para vocês pensarem assim, olha, filmar é muito importante, né? Assim, insistam com o filmar e aproveitem o gestual, porque ele é muito decisivo para você entender como é que os sujeitos estão operando com aquilo lá. Pode passar, não vou contar tudo. Então, o que a gente está vendo é que a essas estratégias retóricas da escola, por exemplo, a padronização do sistema, essa é a trançadeira. Ela passou para fazer o chapéu, eu preciso de 6 braços e meia. Mas é 6 braços dela, que braço é isso? Mas ela está comunicando com ela mesma depois, na hora que ela vai fazer o chapéu. É uma distância no tempo. Então, pegar a fita métrica e aportar uma dificuldade operacional que não compensa, porque ela sabe que o chapéu médio precisa de 6 braços e meio dela. Né? Então, pode passar, olha lá os chapéus. Tem essa cena, isso aí não é nenhuma pesquisa, isso aqui é o memorial do seu Valdemar Chacriabá, que recebeu o título de Notório Saber da UFMG, que é um título correspondente a doutor. E seu Valdemar não é alfabetizado. Então, ele o memorial são pessoas que vão escrevendo e colocam lá os QR Code, você coloca assim, aí você vê o seu Valdemar falando. Né? E aí ele está lá, foi lá com o pessoal escrevendo, contando, eles foram lá, nós fomos lá e ele falou que ele mede a Terra com os passos, que o passo dele é 1 metro. E aí eles vão lá, cadê que é e tal, esse desconfio. E aí eles vão lá e aí ele ensina como é que foi a ocupação daquela terra, não sei o que lá, tarará. E aí depois eles negam que não é 1 metro. Não precisa ser. Né? É 1 metro, é o nome da unidade. E aí ele fala, todo mundo sabe do que ele está falando, porque o que importa ali não é essa padronização. Né? Então vamos lá. Esse é o caso das meninas lá.
Porque tem uma coisa assim, elas estão fazendo, elas chegam, nós estamos fazendo um teatro. Na hora que o menino fala assim, é grande, se eu é mais grande, não medir comigo. Aí ela fala, então põe no chão aqui. Aí ela começa, não, agora porque elas estão meio dramatizando, assim, agora nós vamos medir mesmo, porque nós estamos no chão as duas torres. Né? Então, porque a intenção é outra. Né? Porque a torre dele quebra, aí ele fica bravo, quebra também. Bom, essa pesquisa é muito legal, gente. Eu adorei trabalhar com crianças. E teve uma coisa que era legal, que ela fazia essa pesquisa junto com a Flávia, fazendo com as senhoras alfabetizandas, idosas. E elas trocaram muita figurinha, a Raquel e a Flávia. Assim, é muito legal, assim. Bom, botei essas 3 cenas ali, e essa coisa da padronização do sistema, que é a estratégia retórica da escola, confronta com a tática retórica desses usos da medida, que tem mais a ver com compartilhar um certo acordo em relação ao procedimento. Né? Então, é um outro modo de lidar com o conhecimento. Então, a escola não vai ensinar a padronização? Vai! Só não vai achar que isso é o único modo de pensar, né? Ou mesmo que é o melhor modo de pensar, porque você toma decisões em relação à situação, e vem o que o João Paulo falou, tem hora que você usa a pratilética. Né? Pula lá. A outra coisa é a coisa da precisão, que tem a ver, eu até não vou usar esses exemplos aqui, não, porque agora nós estávamos com outro que eu vou, para terminar, que ela está falando sobre o que é o bem medido. É a vendedora de farinha na feira. E também de uma monografia da licenciatura do campo. Bom, essa aí é do piqui. É uma pesquisa sobre a produção do óleo de piqui, que ela faz com a mãe dela, as meninas da licenciatura do campo. Né? Mas o outro caso, então é isso, fala assim, olha, você não tem que encher assim, primeiro coloca o piqui, depois coloca a água, porque senão não dá 1 litro de óleo certinho. Esse litro de óleo certinho, obviamente não é 1 litro com uma diferença de alguns mililitros, é 1 litro que enche o vidro lá de óleo, entendeu? Então essa coisa da precisão, ela tem uma outra compreensão e um outro uso, porque, claro, a compreensão é o uso, né? Na vida cotidiana. De novo, a escola não vai falar da precisão socialmente valorizada? Vai, mas sempre vai lembrar que isto é um modo de lidar com a precisão. Vai lá, mais uma. Mas nesse caso, ela fala assim, 1 litro de óleo certinho. Eu peço um prato, coloco um prato bem medido. O que é o bem medido no comércio? Uma sobrinha. Né? Então, em vez de você fazer e raspar, você deixa ali. Por que é o bem aí? É o bem que a pessoa fala, essa pessoa do bem. Claro que ela não está me enganando, está me deixando até um pouquinho mais. Mas se for cachaça, é um chorinho. É um chorinho. Não é tanto bem. Não, porque não é tanto bem, exatamente. Vamos lá. Exatamente. Né? Então, chorinho, vou usar isso. Vai lá. Vou pular ali. Também vou pular essa escola. Aí tem um monte de casas, que aí nós somos. Tem aqui, nós estamos achando vários casos. Os meninos da iniciação científica começaram a procurar nas teses essas coisas sobre medidas. Vou deixar para lá. Bom, essa parte, tá? Então, um pouco era essa a conversa que eu queria, que tem a ver com o que qual a vantagem que a gente leva de olhar para esses eventos de numeramento com essa perspectiva, né? Para esses eventos que envolvem matemática, com essa perspectiva de se tratar de práticas socioculturais e, além de socioculturais, elas são práticas discursivas e, por isso, são práticas socioculturais. Né?
nessa perspectiva de quem estranha a escola, nos dois sentidos, não só porque a escola lhes causa estranhamento, como a escola lhes estranha, né? E a escola devia aproveitar desse estranhamento para, como isso é saudável, para ela se repensar. Não é que nós vamos sonegar o conhecimento escolar, não. A gente tem que apresentar esse conhecimento que é socialmente valorizado, mas apresentá-lo como um conhecimento sociocultural, produzido com certas intenções, nem relações de poder, por um certo grupo que tinha certas vantagens que podem não ser, né, não estar do mesmo lado da história do que essas e esses estudantes. Então, por isso, é preciso repensar se vão concordar, né, mas é preciso conhecer. Então, o que eu queria, né, no final dessa conversa aqui, é que a gente não pensasse nessas pessoas que estranham a escola como um problema da EJA, da escola pública, né, como uma riqueza, né, que, claro, nos desafia. Né? E as nossas pesquisas têm que trazer respaldo para professores e professores. Olha, meu aluno é desse jeito. Porque para nós, que entramos na sala de aula com gravador, anotamos, estamos ali, nós vamos vendo detalhes que muitas vezes é difícil da pessoa ver, ou às vezes dela elaborar. Né? Porque 40 alunos, você tem que dar resposta imediata. No último caso, na minha tese de doutorado, a professora me ajudou, a professora que deu aula me ajudou a bater a transcrição. Gente, assim, eu fiquei até um pouco arrependida, porque ela sofreu demais enquanto ela fazia isso. Eu não acredito que eu falei isso. Gente, eu não acredito que eu ouvi que ele estava me falando isso. Aí tem uma hora que diz, olha, calma, né? Seja mais generosa com a outra que você foi. Né? Porque é muito diferente a situação que nós nos encontramos agora, né? Vendo de fora. Né? Então, também acho que a gente tem que ter essa generosidade, porque a gente tem uma tendência a falar assim, mas o professor nem apresentou isso, não faz nenhum exemplo da vida prática. Né? Gente, né? Tem que pensar também esse sujeito constrangido por uma porção de coisas. Né? Então, eu acho que... Mas é importante que a gente dê repertório. Quando a gente conta essas coisas, pois é, você sabe que um aluno meu falou isso um dia, mas eu não pensei nisso, né? Então, é uma coisa de disponibilizar um repertório analítico, né? Para que as pessoas possam transitar melhor nessa riqueza da complexidade da sala de aula. E aí agora, para terminar, vou cantar mais uma estrofe e no final vocês cantam o refrão, tá bom? Então, a segunda estrofe é assim. Suavemente, para poder rasgar, olho fechado, para te ver melhor, com alegria, para poder chorar, desesperado, para ter paciência, carinhoso, para poder ferir, lentamente, para não atrasar, atrás da vida, para poder morrer, eu estou me despedindo, para poder voltar. Vocês! Eu estou te explicando para te confundir. Eu estou te confundindo para te esclarecer. Pode passar. Estou iluminado para poder cegar. Estou ficando cego para poder guiar de novo. Eu estou te explicando para te confundir. Eu estou te confundindo para te esclarecer. Estou iluminado para poder cegar. Estou ficando cego para poder guiar. Escreveu isso para quem está fazendo pesquisa. Volta lá, olha lá. Volta um slide só. Olha lá. Suavemente, para poder rasgar. Vocês não rasgam, né? No meu tempo a gente rasgava. Não! Você só olho fechado para te ver melhor. Com alegria, para poder chorar.
desesperado para ter paciência, escreveu para nós, carinhoso para poder ferir, né? Quando for falar dos professores, lentamente para não atrasar a vida para poder morrer. Esses meninos estão voltando para fazer doutorado, né? Se despediram para poder voltar. Agora, o refrão totalmente nós, né, gente? Pode ir lá, põe lá. Pode cantar agora. Eu estou te explicando para te confundir. Eu estou te confundindo para te esclarecer. Estou iluminado para poder cegar. Estou ficando cego para poder guiar. Tem que ir assim, né? Não tem que cantar. Sem senador. Muito obrigada. Foi uma aula, eu acho que todo mundo ficou bastante envolvido. E pelo adiantado da hora, eu conversei aqui com a comissão organizadora, a gente vai abrir para 3 perguntas, tá? 3 perguntas e aí a gente encerra por conta das questões. Marcelo, Natália, alguém tinha levantado aqui? Marcelo pegou a senha antes, não vale. Alguém levantou aqui? Desistiram? Só porque a pressão? Mal tempo. Então tá, vou passar, a gente pode fazer em bloco e aí a ação responde, pode ser? Obrigada. Pode, deixa eu usar meu microfone interno, mas assim, ó, bom, na verdade, era, já que você contou todo caos, queria contar um caos que vocês não sabem da ação, que era novembro de 2018. O que estava acontecendo em novembro de 2018? Você lembra, ação? Lembro. Queria esquecer, mas lembra. Então tinha a eleição do Coiso, que tinha acabado de acontecer, e tinha a Embrapem presencial na UFMG. E a ação nos brindou, quer dizer, com um grupo de cantoras, né, espetacular, né, inclusive cantando e Eminão. E por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém sabe da coincidência, mas hoje faz 5 anos do assassinato da Marielle e a ação está aqui falando. E essa história está descrita, a gente já sabe quem matou Marielle, mas não sabe quem mandou matar Marielle. Né? A gente sabe que quem matou morava a 70 metros do presidente eleito naquela data. A gente sabe que o filho do presidente eleito namorou a filha do assassino. A gente não sabe como as pessoas vivem nos condomínios da Barra da Tijuca, que eu chamo de outro Rio de Janeiro. Mas então eu achava que isso era importante nesse momento que a gente tem aqui a ação com esse discurso todo democrático, a gente está ligando essas questões. Eu tinha N perguntas, eu vou gravar no teu zap, depois eu vou te encher o saco com N perguntas aqui, mas não vou fazer isso. Mas eu achava fundamental porque eu acho que boa parte dessa geração de mestrandos e doutorandos não lembra dessas datas. Se alguém quiser um blog, eu tenho um assim de, não dá 1000 palavras, eu conto exatamente essa história melhor aqui, eu li ontem à meia-noite e fiquei lembrando dessa questão. Né? Então, Marielle é o símbolo, a gente tem uma esperança agora, assim como tu fui a voz, mas assim, estávamos lá, quer dizer, pensando, abrir o inquérito de novo. Mas foi tudo abafado, foi tudo arrancado. A gente sabe que foi um negócio muito bem feito. A pessoa que atirou pôs algo para parecer negro, era mais ou menos da minha cor, e pôs uma abraçadeira para parecer negro, para disfarçar a polícia e o que pega mais, né? Você já deu essa aula inteira. E que beleza de incompletude, você não sabe, né? Mas a citação do Paulo Freire que você colocou aqui, né? O pessoal só riu aqui. Eu usei de epígrafo do último livro que eu escrevi, estava para falar de vídeos de educação matemática, que agora vai ter a categoria Povos Originários para a gente continuar conversando. Um beijo, Marielle. Tá? Marielle vive, por isso que eu vim para ela aqui hoje. Tá? Oi pessoal, bom dia, professora Maria, tudo bom? Eu sou a Natália, né? Sou uma das que volta para o doutorado agora. Adorei a sua fala, muito legal. Eu acho importante a gente trazer essas experiências que não são comuns nas salas de aula, né? Exatamente porque a gente está se preocupando com pessoas estranhas à escola, como você colocou, né? E eu acho que uma coisa que me chamou a atenção, assim,
é bastante interessante você ver que esse estranhamento tem bastante a ver com essa mudança de perspectiva, né? De você pensar nessa perspectiva da pessoa que é estranha para a escola, que, como você falou, né, ela tem uma disposição de explicitar o que ela está entendendo, né? E essa disposição é uma maneira dessa pessoa se incluir ali naquele lugar. Então eu acho que isso pesa bastante, porque também tem a ver com a nossa disposição de investigar a criança, de investigar o adulto, de investigar o idoso e tantas outras categorias, né? Aí eu tenho várias dúvidas também, mas eu vou tentar resolver em duas. Desculpa, professora. Mas você falou que tem 3 pedagogias lá na UFMG, né? A pedagogia indígena, rural e a urbana. Não, a gente tem 4 licenciaturas no campo, 4 licenciaturas indígenas, as várias licenciaturas. São licenciaturas. São licenciaturas, entendi. Tá? E temos o curso de pedagogia que é urbano. E esses trabalhos que você trouxe, que você mencionou, né, que foram feitos tanto por alunos dessas diferentes... Eu peguei trabalho de vários níveis, né? Desde a monografia no caderno de turma do projeto de extensão, alguns são monografias da licenciatura do campo e uma da licenciatura indígena, que eu orientei. Aí tem trabalho de mestrado e trabalho de doutorado, e tem um pouco do meu pós-doutorado também misturado. Legal. Então, a minha dúvida, que você falou rapidinho, eu só queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas mudanças que você comentou em relação a pensar a pedagogia urbana, essa questão dos cursos serem diferentes, porque aqui na Unesp, né, de Rio Claro e em várias outras Unesps, a gente não tem, assim, a gente não conhece pessoas indígenas, a gente não conhece essa diferença assim, presente aqui, né? Então, se você puder falar um pouquinho disso, eu ficaria muito feliz. Deixa eu já pegar a fala do Maltempo, que é aí. Às vezes uma pergunta salva a gente da outra. Bom, primeiro, parabéns, né? E muito obrigado aí pela sua fala, foi excelente. E não é bem uma pergunta, mas como ninguém estava se dispondo a levantar o braço, é o que eu estava pensando antes da música final. Você fez uma fala de fechamento, assim, falando da importância dessas diferenças presentes, né, que não devem nunca ser consideradas como problema, mas como uma oportunidade. Enfim, você falou muito bem. E me lembrou assim, a escola está cada vez mais, né, como todos os segmentos da sociedade, sendo cooptado e transitando para dentro do neoliberalismo, né? E dentro dessa perspectiva, a produção é aquilo que é mais importante, enfim, os meios de produção e as coisas funcionarem bem para que isso seja cada vez mais eficiente. Então, algo que sai fora do padrão nessa perspectiva é descartado, né, em geral. E o que você está mostrando para a gente, né, e uma resistência, assim, da importância de que essas coisas fora do padrão podem ter para a própria vida nossa, para tudo que nos se inclui, e até para o próprio objetivo principal de quem está ali liderando aquele processo, né, o professor e outros, né. Então, me chamou a atenção para isso daí, né, dessa importância de dar atenção para aquilo que foge do padrão e não se alinhar, portanto, a essa outra perspectiva que descarta esse tipo de acontecimento. Obrigado. Eu agradeço. Aqui eu estou lembrando, acho que uma coisa também que responde um pouco vocês, as duas perguntas. Né? Aí, Natália, uma vez um aluno de doutorado que foi trabalhar com essa bolsa de complementação, trabalhar no FIEI, que é a Formação Intercultural de Educadores Indígenas. E aí ele falou assim que ele estava esperando, porque como ele já tinha visto assim, a formatura, que as pessoas vêm com a roupa de festa, né, então uma roupa que a gente reconhece como indígena e tal. E aí ele chegou na cantina e viu assim, de calça jeans e tal. Então ele falou assim, meu primeiro engano foi achar que eles eram tudo diferente. Aí na hora que eu cheguei lá, eu tive meu segundo engano.
igual. Né? Então, quando eu falo que a nossa disposição, né, ao criar esses cursos e entender, né, buscar entender, a gente tomou na cabeça, porque você acha que já está, né, flexível, mas na hora que você depara com o negócio, você vê que suas referências são todas da padronização, da precisão, né, você foi produzida ali. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que isso nos fez foi mudar nosso olhar. Né? Assim, de tanta gente se surpreender, a gente começou a ver, por exemplo, que as nossas turmas do curso de pedagogia urbana também tinham essa diversidade, porque vem as meninas da escola pública, grande maioria mulheres, vem estudantes das escolas públicas, sempre foram nas escolas públicas, né? Dificilmente eu tenho uma estudante que veio da escola particular, né? Que são as primeiras escolarizadas das famílias, né? Então tem uma relação com a educação, as formaturas são sempre muito emocionantes, porque aquilo tem uma marca, né, de um ponto de reflexão na vida dessas pessoas e de suas famílias. Né? E claro que isso não acontece, assim, não, minha escola, isso mesmo, já estamos aqui, ainda que elas tenham feito o ensino médio na cidade, digamos assim, né, no ensino urbano e tal, elas carregam muitos estranhamentos. Né? Quando você estava falando, as pessoas estranhas, são estranhas para a escola, né? Depois você fala, estranhas para a escola. Porque agora, essas pessoas estranham a escola. E isso é que é precioso, porque elas nos mostram como que a escola é estranha. A escola é estranha. A escola é uma instituição esquisita. Ela tem procedimentos que são muito estranhos. Eu lembrei da Regina Buriasco, né? Ela contando de uma aluna, olha isso, né? Na década de 80, outro dia, e ela falando lá que um menino falou assim, eu não vou na escola não, porque a professora é muito esquisita. Ela todo dia vai na venda, não sei se ela ou a mãe dela, porque todo dia ela conta, a mamãe foi à venda, comprou. todo dia vai na venda, é muito esquisito esse negócio. Né? Então, é isso, ela estranha a escola, a escola tem procedimentos esquisitos. Né? Então, é ótimo que alguém venha nos jogar isso na cara. Né? Às vezes, mansamente, né? Mas às vezes, né? Ferindo. Né? E a gente precisa mesmo desses arranhões e desses cortes, eventualmente, porque tem muita coisa esquisita. Né? Então, essa é uma coisa importante. Então, isso muda o nosso modo de olhar, essa já é muita coisa. Né? E, portanto, a gente vê que certas coisas são impraticáveis. Né? E aí, eu acho que, inclusive, do ponto de vista, digamos assim, da sua produtividade, é claro que a nossa concepção de produtividade precisa mudar. Né? Mas isso torna mais efetiva a nossa ação docente. Né? Porque isso nos preocupa. Né? Então, nós temos certos compromissos com a sociedade e com aquelas pessoas. Né? Que a gente tem que pactuar, mas sempre entendendo que aquilo que nós estamos fazendo, sempre entendendo e explicitando, que faz parte de um projeto cultural, ao qual a gente pode se alinhar, político, né? Pode se alinhar, ou a gente pode contestar. Né? E precisa de certas ferramentas para contestar. Por isso que nós vamos mostrar como é que esse povo pensa. Né? Os estudantes indígenas falam muito disso. A gente quer saber como que o branco pensa. Como não índio, eles não dizem branco, como não índio pensa. Porque isso faz parte das nossas táticas de luta. Né? Então, eu acho que tem uma contribuição, né? Mas tem que ter esse compromisso, de que isso não seja só, olha que bonitinho, eles falam assim, olha que engraçado. Não, assim, olha que poderoso falar desse jeito. Não fala isso só de brincadeira ou só por ingenuidade. Ele fala para marcar posição. E
posição que nós vamos assumir em relação a essa. Né? Então, por isso que precisa pensar muito, por isso que nos justifica, gente. Por isso que justifica, porque não é uma coisa que viu e já entendi. Né? Porque a gente explica para confundir. Então, a gente precisa pensar. Então, por isso, né, dediquem-se aos seus mestrados, seus doutorados, e pensando no que desdobramento que isso, pedagógico que isso vai ter. Pedagógico, bem entendido, sempre é político. Né? Muito bom.